Então, pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa 19ª aula de introdução à internet das coisas, que não está sendo tão introdução assim, né? Pessoal, vamos botar a próxima disciplina avançada de IoT para o pessoal progredir. Eu disse, minha gente, a gente já está fazendo meio avançado já, senão deixa de ser introdução há muito tempo. Mas vocês merecem. Então, a aula de hoje, nós terminamos a parte dos conteúdos, né, de protocolos de comunicação, de dados, e agora a gente vai entrar na parte de segurança em IoT, né, principalmente segurança de dados e criptografias. Obviamente, não vamos falar como construir os algoritmos de criptografia, né? Que seria, seria uma disciplina só de cibersegurança para falar sobre criptografia, como construir e tudo mais. Mas vamos falar como funciona no sistema IoT. Vou mostrar alguns exemplos e como utilizá-los, né? Basicamente é isso. E a parte de segurança, aqui, como falo de segurança, é segurança de maneira geral, né? E segurança de dados é propriamente dito dos dados, né? Quando a gente fala de segurança em IoT, a gente não está falando apenas de, por exemplo, ter uma rede segura e tudo mais, mas o dispositivo ser seguro. Por exemplo, você pode pegar o dispositivo lá e quebrar ele, né? Isso não é seguro. Isso quer dizer que o dispositivo não está seguro, porque ele precisa de alguma forma estar seguro para não ser violado, né? Vocês riem assim, mas isso é mais comum do que você imagina, viu? Quebrar o dispositivo IoT. Não faça com o seu, né? Por que eu falo isso? Na fábrica que eu trabalhava, para vocês verem que não era tão difícil isso. Lá nos filatórios, onde tinha uma maquininha que enrolava os fios de algodão assim, sabe? Aí, quando o fio aqui quebrava, acendia um LED aqui. Acendia esse LED para indicar que o fio torou. Esse fio aqui rompeu. Porque um operador ia lá e emendava o fio e botava para funcionar de novo. Então ela ficava tirando sem enrolar o fio. Então ela tem que enrolar o fio num tubozinho aqui. Os caras chegavam aqui e faziam assim, no moleque. Se não tem LED, não acende, né? Igual o teu problema, né? Se eu não comecei o trabalho, também não tá funcionando. Os caras chegavam e faziam assim no LED. Toda semana era dezenas e dezenas de placas. Não era uma, duas, era dezenas de placas quebradas com LED torado. Os caras arrancavam o LED mesmo na tora, assim. E esses LEDzinhos que a gente usa aqui. Aí é uma placazinha assim, grandona, acho que ela tinha uns 90 centímetros. Ela pegava vários dispositivos desses, certo? Ela ficava conectada aqui, aí cada um desses tinha vários LEDs assim. Por quê? Os operadores eles ficavam caminhando entre os corredores. Imagina, cada baia dessa aqui é uma máquina. Então eles ficavam caminhando pelos corredores, onde o LED acendia, eles iam lá, o fio tinha torado, né? Aí eles iam lá e emendavam e botavam para funcionar de novo. Você puxava assim, emendava e jogava de novo para dentro e ele voltava a funcionar. Os caras iam lá, né? Uhum. Extremamente sensível à temperatura e umidade. Muito sensível. E a câmara delas era com pressão negativa. E um tubo de ar dentro assim, que empurrava o ar para fora. Então você soltava a folha assim, o negócio ali, no chão. Parecia a cápsula de treinamento de Goku com 10x a gravidade ele treina. Mas o que eu quero dizer com isso? Eles tinham os LEDzinhos aqui e ele indicava aqui. Os caras chegavam aqui porque o supervisor de produção passava, dizia, opa, não tem nenhum LED aceso, né? Então significa que os fios estão tudo emendados. Só que não, né? Pegava as placas toda semana, era dezenas e dezenas de placas dessa com um LED torado. Então, tinha que ir lá, tirar a placa, aí botava uma substituta, levava para o laboratório, dessoldava os LEDs, soldava novamente os LEDs, e o cara lá ia arrancar de novo. Vontade,
bater assim. Fazer serviço aqui era. Às vezes sim. Às vezes sim. Infelizmente. Mas assim, pegava assim, dezenas e dezenas por dia, por mês era quase um milhar. Era muita coisa. Era mesmo. E o doido pra ele perder os dedos, né? Porque tem um robô que emenda isso aqui. Tem um robô que ele vai andando assim e ele mesmo emenda. E ele estourando tudo, né? Acabando com tudo. Então, a segurança e IoT não diz respeito apenas, como eu posso dizer, a transmissão dos dados ou a segurança do banco de dados, de acesso ao usuário. Diz propriamente dito a segurança do dispositivo. Porque do mesmo jeito que o operador ia lá e puxava o LED e torava o LED, alguém pode ir lá e trocar o fio do sensor, trocar um sensor pelo outro, né? Isso atrapalha totalmente o sistema. Então você tem dois cabos lá, sei lá, um de sensor de pressão, outro de temperatura. O cara vai e faz e fica lá. E quem vai descobrir quem é o fio de quem? Depois que está lá operando. O cara acha logo que é problema no sensor, aí troca o sensor, né? Acha que é o problema no microcontrolador, troca o microcontrolador, acha que é problema na transmissão de dados, troca a antena. Por último, quem der a ideia de verificar os fios, aí resolve o problema. Mas se não, fica lá, ad eterno, né? Os cabos lá todos soltos. Então, o problema de segurança vai bem além da questão de dados e da questão de software, firmware, né? Vai a questão propriamente da integridade física do próprio dispositivo. Então, quando a gente fala sobre isso, né, sobre segurança, então, para sistemas IoT em especial, ele é muito mais complexo do que quando a gente fala para computador em si. Porque a gente está falando de dispositivos pequenos, com baixa capacidade computacional, então ele não suporta, por exemplo, técnicas de criptografia mais avançadas, então é horrível fazer isso. Ele não suporta armazenamento muito grande. Então, integrar algoritmos de criptografia junto com armazenamento de dados e gerenciamento de chave dentro de um dispositivo IoT é quase impossível. Então, é um trabalho muito árduo. Não só isso, né? A gente está falando também questão de falta de padronização. Então, se você está trabalhando com a ESP32, funciona de uma forma. Aí você vai para um STM, um STM já é outra forma. Aí você vai para uma Raspberry e já é outro jeito. Então, quando você começa a expandir para um monte de microcontrolador diferente, isso aqui fica terrível, né? A gente não tem como fazer, por exemplo, uma atualização do firmware em larga escala. Porque o firmware de uma ESP funciona de um jeito, uma firmware do STM32 funciona de outro jeito, totalmente diferente. Então, se eu preciso, por exemplo, fazer aquela atualização por nuvem, que chamam ONDR, né? OTA, né? ONDR, que seria enviar via nuvem ou via algum protocolo de rede o firmware para ser atualizado, você já não consegue. Agora imagine uma fábrica com milhões de dispositivos desse e você precisa ir de um em um com o seu computador, colocar o USB e atualizar o firmware. Que trabalheira é, né? Além disso, a falta de conscientização dos usuários. Então, o usuário, no final das contas, é seu maior inimigo aqui. Porque geralmente eles não têm cuidado por pensar que esses dispositivos são baratos, né? Então, para eles não fazia diferença. Eles sabiam que esse LED aqui era é, 10, dezena de centavos, né? Tipo, 20 centavos, 30 centavos. Ah, besteira. Quebra o LED, beleza, né? Puxa o fio, tora o fio, como o fio, faz tudo, né? Cara, aqui, a criatividade disso aqui vai longe, viu, velho? Vai longe mesmo. Então, tinha muita gambiarra que os caras faziam, principalmente em sensor. Via lá, por exemplo, em motores elétricos é bem comum ter sensor de temperatura neles, justamente por conta do sobreaquecimento para não derreter as bobinas do motor. Aí os caras simplesmente iam lá e é um resistor, simplesmente jampeava assim, cortava o fio e emendava no outro.
O motor ia pegar fogo, ninguém ia saber lá o que estava acontecendo. Estava perfeito no sistema, o motor, temperatura padrão. Mas, na verdade, os caras tinham torado o fio e emendado um no outro. Resistência zero, né? Temperatura bem baixinha. Então, então não duvide do usuário. O usuário é seu maior inimigo nessas coisas, né? Mas isso se torna muito mais complexo porque justamente esses dispositivos têm uma capacidade muito limitada e são muito diversos, né? Então, além disso, utilizam diferentes tipos de protocolo, como a gente viu aqui. Então, eu posso ter uma rede Zigbee, outra rede LoRa, na mesma rede, um Bluetooth. O tamanho do corpo que você manda as mensagens é totalmente variado, então eu não consigo manter um padrão de atualização para todos. Então, vira uma confusão total. Então, quando a gente fala de segurança, né, a gente está falando de confidencialidade, integridade, disponibilidade, irretrabilidade, o não repúdio, ou seja, quando eu falando de rejeição de projeto, né, propriamente dito, conformidade, aqui a gente está falando de LGPD e também da norma brasileira sobre sistemas IoT. Tem uma norma só para IoT no Brasil, fizeram. Mais para frente a gente vai, eu vou trago ela, o resumo dela para a gente ver. E aqui a parte de autenticidade, né? Como você consegue autenticar os seus dispositivos IoT. A primeira delas é a confidencialidade. Né? Então, aqui a gente está falando propriamente dito dos dados, né, que utilizam para acesso não autorizado. Né? Isso aqui é um problemão, principalmente quando a gente está falando de segredo industrial. Né? Você vai ter muitos dados sendo trafegados em rede e a qualquer momento esses dados podem ser sequestrados. Eu tenho muita história, né? Já sequestraram o servidor da fábrica que eu estava. Sequestraram o servidor. Sequestraram mesmo. Não, não levaram o bichão. Pegaram, fizeram o backup do servidor e apagaram tudo que estava nele. Foi? Vou mandar a polícia atrás de você. E cobraram caríssimo isso aqui. E qual foi o problema disso aqui? O dono querendo economizar dinheiro. Não tinha redundância no servidor. Ele não tinha um servidor backup. Então tudo estava no servidor principal. Porque qual é o ideal? A gente tem o servidor principal e o servidor backup. Então, tudo que você faz no principal, você manda para o backup e desconecta. Porque se o servidor principal for invadido, sei lá, pode ficar com o servidor. Você corta a conexão, né, faz uma varredura na parte de malware e também das portas que estão abertas, né, e depois recupera o backup do servidor backup. Simplesmente não tinha servidor backup. Os caras pegaram tudo, tudo mesmo, cobraram um dinheiro caríssimo para conseguir. E não foi pago, ele quis, tipo, beleza, sobe aí o que tiver aí de backup, qualquer coisa de 2 anos atrás aí, e bota para funcionar de novo. Mas é local, local. Não tem servidor fora do. Não é permitido em indústria. Eles não pagam. E o cara querendo economizar e não fez redundância no seu servidor. Né? Então, deu tudo. Os caras cobraram um dinheiro, não, assim, para mais de 100 mil reais para devolver. Não, isso tipo, bota aí, sobe qualquer coisa e bota para funcionar de novo aí a rede. Porque qual o problema disso tudo, né? Quando a gente faz isso aqui, as maiorias das máquinas agora já estão tudo conectadas. Então, dentro dos servidores tinha configuração de operação, tinha os dados historiados, e um monte de coisa, por exemplo, não só das máquinas em si, mas dos próprios funcionários. Por exemplo, a lista de ponto, quem faltou, quem não faltou, quem pegou EPI. Porque tinha assim, por exemplo, você pegava um óculos de proteção. Tipo, a cada X tempo você poderia pegar um óculos de proteção, porque eles vencem. Óculos de proteção no geral tem um vencimento. Ou danificou. Então você ia lá, entregava seu óculos de proteção, ele registrava no sistema
ele dava outro. Se você, por exemplo, fosse perder o óculos de proteção, você não pode trabalhar sem óculos de proteção. Então, o valor do óculos de proteção era descontado do seu salário. Então, a empresa não tem a obrigação a lhe dar um óculos de proteção porque você perdeu o seu. Né? Ou gente levava a bota para trabalhar na roça e queria depois pegar uma bota nova. Os caras, tipo, desgastavam uma bota que era para durar 3, 4 meses, desgastavam em um mês e ia ver a bota do cara cheia de cimento. Então, final de semana eu estava trabalhando de pedreiro com a bota da empresa e depois ia trabalhar com uma bota cheia de cimento. Aí não tinha bota que aguentasse, né? Mas no caso lá estava tudo registrado. Então, foi um prejuízo que ele quis assumir, assim, frente aos 100 e poucos mil que os caras que pediram em, em troca de recuperar o servidor, enfim, né? Daí vem algumas coisas, né? Vem a questão das criptografias, que ela pode ser dividida em duas formas, né? Que são os dados em trânsito e os dados em repouso. Né? No caso que eu falei da fábrica, né, se tivesse tudo criptografado em repouso, não ia servir de nada para os caras lá. Então eles queriam abrir, mas estava tudo criptografado. Se você não tivesse, se eles não tivessem a chave de descriptografia, eles não iam conseguir fazer nada. Né? No caso estava tudo aberto, então foi uma maravilha. Né? Eles pegaram tudo da fábrica, mas também não teve muito sucesso financeiro. Aqui, quando eu falo dados em repouso, eu estou falando propriamente dito do meu servidor, do meu banco de dados, né? Do meu HD. Então, é o dado que fica parado realmente, assim, em repouso. Já quando eu falo em dado de trânsito aqui, eu estou falando nas trocas de mensagem propriamente dito. Né? Imagina eu ter uma rede IoT lá, Zigbee, todo momento está sendo trocado mensagem. Se essas mensagens não forem criptografadas, eu posso interceptar essas mensagens e fazer alguma coisa com elas. Né? Seja interceptar para colher informação, ou seja, para interceptar, eu colho a informação e ao invés de mandar a informação que era para ser dita para o servidor realmente, eu injeto uma informação falsa no meio da mensagem. Possível fazer isso, né? Com antena no meio, né? Funciona como fosse, como é, roteador não, né? Caramba, esqueci o nome. Você bota o roteador e aquele dispositivo para aumentar o sinal, como é o nome? O repetidor. Isso. Caramba, deu um branco agora, o cara tá na ponta da língua disso aí. E você bota um repetidor justamente para fazer isso. Né? Não sei se vocês viram um caso, tem nada a ver, muito a ver com isso, mas aquele cara que encheu o carrinho de celular e andou na rua com Google Maps para fingir um congestionamento. Vocês chegaram a ver isso? Já viu? O cara encheu o carrinho de celular, botou tudo no mesmo endereço, assim, tipo, usando o Google Maps para um tal endereço. Tipo, um carrinho tinha uns 100 celulares diferentes. O cara andando na rua, apitando que tava um congestionamento terrível, parado no trânsito, mas na verdade era só o carrinho, o cara com um carrinho de compra para fazer isso, né? Então, entra nesse caso porque você pode ter alguns ataques que podem interceptar essa transmissão dos dados, né? Esse aqui acaba sendo mais vulnerável justamente por você estar transmitindo os dados toda hora, né? E é uma das justificativas para utilizar IA na borda, que é a minha linha de pesquisa, né? Evitar estar transmitindo os dados, fazer inferência no próprio microcontrolador. Ao invés de eu mandar a informação propriamente dita dos dados, temperatura, pressão, batimento cardíaco, frequência, eu mandaria só dizer assim, está saudável, não está saudável. Então, uma pessoa dizer está saudável, não está saudável, não diz muita coisa, né? Diferente de, por exemplo, dizer seu tipo sanguíneo, qual é a sua frequência arterial, né? Qual é a sua glicose. Imagina, ele descobre que você tem diabetes. O cara quer fazer alguma maldade, vai lá, né, dá uma injeção de glicose, de insulina, para dar uma hipoglicemia, uma hiperglicemia, e lhe mata. Né? Ninguém sabe a maldade das pessoas. Né? Não só isso, mas como também, eu acho que eu cheguei a falar para vocês de um presidente dos Estados Unidos que usava o marca-passo.
Os caras descobriram que ele usava marca-passo eletrônico. Quando a CIA descobriu que havia uma vulnerabilidade no marca-passo, porque ele usava um marca-passo, esse marca-passo era conectado ao hospital dele. Então, se visse qualquer sinal de ataque cardíaco, algum problema no coração dele, automaticamente já chegava uma ambulância, sem nem ele nem saber. Descobriram vulnerabilidade no aparelho de marca-passo dele e mandou ele tirar urgentemente. Porque qualquer coisinha que invadisse o aparelho de marca-passo dele ia mandar o velho para terra de pé junto, né? Ia racha para cima. Então, com isso, né? Além disso, vemos também a questão da integridade, né? Isso aqui a gente está falando mais do dado, né? Que é os dados não podem ser alterados ou corrompidos de forma não autorizada. Obviamente, existe aqui a intenção, muitas vezes, de que os dados sejam alterados durante o processo, né? Mas tem que ser de maneira autorizada. Num contexto de aprendizado de máquina, existe um tipo de treinamento de IA que chama treinamento adversarial. Nome complicado. Você injeta no treinamento dados falsos para que seu modelo aprenda a lidar com dados falsos. Por exemplo, eu estou treinando um modelo para ver, para classificar a saúde da pessoa, né? Então, tenho lá meu modelinho de classificação. Então, aqui eu tenho pressão arterial, batimento cardíaco, glicose, glicose. E aqui eu digo se está saudável ou não. Ou não saudável. Saudável. Então, para evitar que meu modelo faça a classificação errada por meio de injeção de dados falsos ou corrompidos, eu treino o meu modelo com dados falsos e corrompidos, para ele saber lidar com isso e rejeitar esses dados. Então, esse treinamento se chama treinamento adversarial. Adversarial. Tradução cebosa dele. Mas o que eu digo com isso, né? Se, por exemplo, eu estou transmitindo esses dados para a nuvem, chega na nuvem e eu tenho esse modelo funcionando para dizer a classificação. Se houver, de alguma forma, o corrompimento ou alteração desses dados de maneira maliciosa, o meu modelo, treinado dessa forma aqui, ele já sabe lidar com esse tipo de dado e ele rejeita essa informação. Ele já sabe quais são os padrões maiores, menores. Né? Por exemplo, sei que a glicose, não sei quanto é a glicose varia, sei lá, de 0 a 1. Do nada ele começa a receber é, 1,5. Totalmente fora do padrão, né? Muito maior, para dizer que está tendo uma hiperglicemia. Né? Então, o meu modelo ele já foi treinado com isso aqui e ele começa a dizer que seria um dado não falso. Além de não só classificar se está saudável ou não saudável, eu crio uma categoria de dado falso. E isso ajuda ao quê? A uma tomada de decisão. Se isso aqui está sendo classificado como dado falso, significa que em algum ponto da transmissão do meu dado ou da minha coleta, esses dados aqui estão sendo corrompidos. Então eu consigo investigar mais para trás. Né? Pode ser corrompido durante o processo de transmissão ou pode ser corrompido diretamente no meu sensor. Troca nos fios. Você troca o fio propositalmente para que os dados que estão sendo levados sejam dados falsos. Ou no fio, mesmo fisicamente, ou no firmware do dispositivo IoT. Se, por exemplo, o sensor de batimento cardíaco está na porta A0 e aqui está na porta A1, e lá no software eu chamo A1 de A0 e A0 de A1, os dados vão ser transmitidos de maneira errônea. Você está medindo uma coisa que na verdade é outra. Né? Você está pegando a porta de um sensor a de outro sensor. Né? Isso aqui é bem comum, mais do que vocês imaginam. Essa rede aqui é bem interessante de estudar. Não é a rede interessante, a rede é a mesma, mas os dados
eles são propositalmente alterados para que você tenha uma classificação mais robusta do processo. Não só classificação, mas também algoritmos de previsão. Então, para evitar, né, que esses ataques de integridade pode levar a decisão errada baseada em dados falsificados, né? Então, ora eu posso dizer que a pessoa está não saudável, estando saudável, que é o melhor caso, que é o falso positivo, né? A pessoa está não tá dando não saudável, a pessoa está saudável, ótimo, né? O ruim é quando a pessoa não está saudável e está dando saudável. A pessoa não busca se tratar, né? Isso aqui acaba mexendo nesses mecanismos, né? Então, existem alguns mecanismos que podem ser utilizados, né? Um deles é a hash de criptografia e assinatura digital, né? São utilizados para fazer isso. Uma coisa comum de ver nisso aqui é quando vocês estão desenvolvendo algum API que não tem certificado digital. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Lá em cima do navegador, por exemplo, está desenvolvendo em Django e não tem um certificado digital. Aqui em cima fica um cadeadinho assim, aberto. Se ele tem certificado digital, ele tem um cadeadinho fechado assim. Se vocês já prestaram atenção nisso. Né? Geralmente isso acontece porque nas APIs você está usando HTTP. Quando está com cadeadinho, significa que você está usando HTTPS. Né? Esse S aqui é justamente dessa parte de segurança. Né? Outra é a questão da disponibilidade. Né? Assegura que o sistema e os dados estejam acessíveis e operacionais quando necessário. Então, isso aqui não está ligado apenas à questão do dispositivo em si, mas também a questão energética. Né? Então, é bem importante em IoT essa questão da disponibilidade, porque a gente pensa muito como estivesse trabalhando no servidor. Né? Sei lá, tem um servidor na nuvem e ele precisa ter disponibilidade e tudo mais. Mas se seu dispositivo não fizer uma boa gestão de energia, a disponibilidade também dele vai para o beleléu. Ele não consegue mandar os dados, transmitir os dados, receber as informações, atuar no seu sistema. Mas falando propriamente dito, em questão de serviço mesmo, há essa questão do ataque de DDoS. Já ouviram falar? Quem já derrubou um site com ataque de DDoS? Levanta a mão. Nunca fizeram isso? Você já, Anderson? Anderson é querendo construir antena clandestina, derrubando o site. Vida louca, isso aí. Basicamente, eu vou explicar mais à frente, né? A gente falar sobre isso. Mas basicamente é um ataque de negação de serviço, né? Geralmente acontece por conta de sobrecarga do servidor. Ensinar vocês a fazer um ataque de DDoS. A redundância, para melhorar isso aqui, vem a questão da redundância do sistema, que não teve na fábrica, né? Não tinha um sistema backup de servidor, servidor backup. Balanceamento de carga. Hoje em dia está muito fácil, né? Qualquer aplicação que você sobe na nuvem, ele já vem com essa questão de balanceamento de carga, orquestração de serviço e proteção contra ataques de DDoS. Né? Então, são importantes para garantir essa questão da disponibilidade. Então, as principais ameaças a essa vulnerabilidade IoT estão em senhas fracas e padrões. Quem aqui tem câmera de segurança em casa IP? Entendeu? Já trocou a senha dela? Pois é, tem um chinês me vendo. O chinês gosta de ver brasileiro. Tem um chinês me vendo. Por que eu falo isso, né? Nos- eu tenho em casa câmera de segurança dessa IP, pra, logo quando eu casei, para vigiar meu cachorro. Isso aí eu ficava com medo de destruir a casa. Eu falei, solta daí, sai daí. Agora para vigiar o meu filho. Então, tem duas, né? Uma para o cachorro e outra para o menino. E todas são a mesma senha. Por incrível que pareça, velho. Tem uma senha padrão nela e geralmente é 111. Assim. Ou 0000. A senha padrão dela.
E fizeram um teste com isso aqui, conseguiram acessar umas centenas de milhões de câmeras, né? Com essa brincadeirinha aí, teve vazamento de senha.com, o nome da tua senha. A minha é melhor, é sem senha. É 100, o número 100, senha. Foi. Não é sem senha. Qual é a tua senha? Sem senha. Aí o cara, como assim? É sem senha. É, vai, qual é? Deixa de ser liso, né? Mas botar assim, qual é a sua senha na Wi-Fi? Deixa de ser liso. Então, isso aqui é um perigo, manter as senhas fracas e padrões, né? Então, chegar em casa, muda a senha das câmeras inteiras. Porque deve ter alguém lhe vigiando em algum canto. Cumprir, mas... Eu me ligo, abri um OnlyFans só de câmera de segurança, né? Aleatória. É, falando em câmera de segurança, eu não sei se vocês já viram, tem na internet alguns cantos que tem câmera de segurança espalhada pelo mundo, para você ficar vendo, tipo na Times Square, nos lugares aleatórios da Holanda. Eu acho que é Eyes on the World, é um negócio assim, tipo, Olhos no Mundo. Aí um monte de câmera espalhada no lugar tipo Xangai, um negócio bem aleatório assim, o pessoal passando. No final da aula eu mostro pra vocês. Porque eu sei disso, que eu estava fazendo um projetinho, um colega meu de Portugal, ele trabalha com a parte de vulnerabilidade de ambientes. Então a gente estava usando essas câmeras para calcular como, por exemplo, falo de vulnerabilidade, eu estou falando de, por exemplo, tem um atentado terrorista. Quantas pessoas morreriam se houvesse um atentado terrorista naquele local? Tipo, por conta da densidade das pessoas, proximidade das pessoas com carro, proximidade das pessoas com bicicleta passando. Então, bem interessante, né? Aí tem. Hã? Não é não interessante, não, para prevenir. Ó, você veja, você tá com tem alguma coisa e você ia, né? Se é um ataque de DOS, triantene, e você querendo matar o povo. Não pode. Mas para prevenir, por exemplo, evitar não só questão de segurança física, mas questão de segurança biológica, por exemplo, na pandemia, né? A proximidade das pessoas, como isso afeta a transmissão de vírus, bactérias, não sei o quê. Like The Walking Dead aqui, né? Então, o algoritmo lá, ele. Não sei se eu tenho aqui, não. Acho que não tem nesse computador, não. Tem no outro, no de casa. Depois eu trago para vocês verem. Bem interessante. Porque ele pega a câmera lá de cima, assim, e é um sistema IoT, ele vai pegando as pessoas, né? Ele identifica as pessoas, identifica carro, né, bicicleta, aí ele calcula a distância dos centroides das imagens aqui. Porque quando esses algoritmos de identificação, eles chamam isso de, seria, oh meu Deus, eles criam uma box da pessoa. Por exemplo, identificou uma pessoa, então ele pega a pessoa e cria uma box da pessoa, do pé até a cabeça, assim, quadrado. E ele calcula qual é o centro. Então, ele começava a calcular o centro daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então, ele sabia mais ou menos a distância média de pessoa para ônibus, de pessoa para bicicleta, de pessoa para a rua, a via. Então, tinha pessoas andando muito próximos da via, seria mais perigoso se acontecesse um carro invadisse, matava todo mundo. Foi uma coisa que aconteceu na Alemanha. O cara maluco, né? Acelerou, matou todo mundo. Tanto é que nas ruas principais da Alemanha agora, eles têm tipo uns totem assim, que sai debaixo do chão. Então, quando está tendo um evento, os totens. Justamente por quê? Porque o cara passou direto assim com o carro. Tem uma feira bem comum na Alemanha que no final de ano é lotado, lotadíssimo. Aí dá para ver. Quando aciona, ele sobe, aí chega um carro da polícia, baixa, aí sobe, baixa. Muito boa, por sinal, essa.
Além disso, tem a questão dos canais de comunicação de seguro, né? Eu mostro para vocês depois que isso é um caso de uso bem legal de IoT. Canais de comunicação de seguro. Então, isso aqui a gente está falando do próprio HTTP. Quando você faz algum dispositivo HTTP, você está deixando o canal totalmente aberto para qualquer pessoa invadir, sem nenhum tipo de segurança, né? Ataque de negação de serviço, botei a estrelinha aqui que eu vou falar dele, porque tem um caso bem icônico dele. Então, questão de falta de gerenciamento de patch. Então, toda vez que atualiza o patch, você deveria atualizar em todos os dispositivos. Então, o que geralmente acontece? Os que já estão em campo instalados, você não atualiza o patch. Os novos vão com o patch atualizado. Então, você começa a criar várias lacunas de vulnerabilidade nesse sentido aqui. Interfaces e API inseguras justamente por conta disso, né? Não estou usando criptografia para fazer nem certificado digital, nem assinatura digital. Ataques físicos, quebrar, jogar água, bater. E questão da própria privacidade dos dados, né? Então, tem muita gente que salva a senha num bloco de notas no computador. Então, tem lá e-mail, senha, conta do banco, senha, tudo senha. Aí tem um bloco de notas com todas as senhas. A pessoa invade, pega o bloco de notas, já era, né? Igual senha de nota de computador, é a coisa mais fácil do mundo de quebrar. Já quebraram? Já fizeram a experiência de quebrar senha de computador? Dá para quebrar com prompt. Tem um arquivo que salva a senha. Tem um arquivo que salva a senha. Você consegue entrar pelo SMD e alterar esse arquivo. Não. Já já, posso fazer, está gravando aqui. O professor está ensinando coisa não ética na sala de aula, não pode. Não façam, eu estou falando isso é para vocês não fazerem, certo? Desligar aqui o microfone. Sobre questão de ataque de negação de serviço, basicamente o que é, né? É tornar um serviço indisponível por meio da sobrecarga devido a um grande volume de tráfego. Então, para fazer um DDoS no computador, você começava a lotar, criar vários prompts, dando ping, 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 pingando o servidor. Você fez com ping? Fez não, quem fez? Ah, tava mentindo, tá vendo? E eu me entregando aqui. Você começa a pingar no servidor do cara sem parar, porque ping é uma requisição. Ele precisa responder você com ping. Então você criava centenas e milhares um script para ficar pingando no servidor do cara, derrubar. Coisa boa de se fazer. Faça isso mais não. Faça isso mais não. Isso era quando eu era adolescente, tava aprendendo a mexer no computador. Tinha que fazer, né? Tinha Minecraft, tinha Roblox. Aí tinha que mexer com coisa raiz, né? Tinha que derrubar um site aí, né? Site do golpe, né? Não façam isso, crianças. Então, basicamente, o que acontece, né? O atacante, né? Ele controla um botnet de dispositivos IoT comprometidos. Então, eu começo a criar um monte de dispositivo virtual na minha rede IoT e invadir essa rede, né? Então, aqui eu estou falando de câmeras, roteadores, sensores, né? DVRs. DVRs é aquelas centrais multimídias de monitoramento. Não sei se vocês já viram, porque tem a câmera se conecta a um aparelhozinho, parece um DVD. Esse DVDzinho que fica assim numa caixa é chamado de DVR. Então ele aumenta muito o tráfego aqui, né? Então todo mundo quer conectar ao servidor, por isso o ping, né? Você pinga, ela responde, né? Você pinga, ele responde. Então eu estou aumentando o tráfego no servidor, né? Então ele manda um monte de requisição simultânea por meio de ping, pode ser, né? Esgotando recursos, né? Não sou eu. Essa pessoa aí não sou eu. Sobre investigação, declaro que eu não tenho nada a ver com isso. Então eu começo a
sobrecarregar o meu servidor, né? Então isso aqui fica indisponível. Então, existe estratégias para fazer isso, né? Então, quando começa a aumentar muito o tráfego, ela faz o balanceamento de carga e começa a cancelar os IP que está tentando acessar a rede de maneira descontrolada. Porque não é comum uma sequência de requisição do mesmo IP. Então, começa a criar um monte de IP diferente, né? Por exemplo, eu tenho que fazer 1000 requisições, eu tenho que criar 1000 IP para fazer aquela requisição. Não que eu tenha feito isso, né? Para fazer aquela requisição. Então, ela começa a bloquear esses IPs. Então, ela começa a diminuir a sobrecarga à medida com que a carga aumenta. Então, já tem os IPs padrões que fazem a requisição, né, da câmera, seja lá o que for. Então, eu consigo balancear de volta a carga, né? Então, o Cenar é um provedor de câmera de IP dispositivo IoT para monitoramento de milhares de câmeras IP diferentes marcas com senha padrão. São comprometidos por malware. O ataque usa o botnet para lançar um ataque de DOS contra o servidor de vídeo provedor. Então não façam isso, crianças. Não derrubem a câmera dos condomínios para fazer bobagem. Para pegar pipa, né? Derrubar a câmera para pegar pipa na casa dos outros. Pegar balão agora no São João. Aí vocês soltam balão aqui? É costume? É proibido. Solta é proibido, né? Soltar balão. Pode, não é crime. Só vou apagar essa gravação. Tá demais. Desligou? Desligou. Desligou não. Tem essa sorte. Então, basicamente, as criptografias ela podem ser divididas em dois tipos. Né? Eu tenho a criptografia de dados em trânsito e tenho criptografia dos dados em repouso. Né? Nos trânsitos, eu estou falando aqui propriamente dito, os dados estão sendo transmitidos. Né? Então, eles protegem os dados que estão sendo transmitidos, né? Protege o gate e as plataformas de nuvens e aplicação. Então, aqui eu estou falando de diferentes camadas. Já estou pegando o meu dispositivo IoT, protegendo para o gateway e protegendo para a nuvem. Então, eu tenho que garantir a segurança disso e a segurança disso aqui, né? Porque eu posso ter um ataque que impossibilite localmente o gateway, ou posso ter um ataque que impeça a disponibilidade totalmente do meu servidor. Né? Esse aqui é o melhor caso, né? Então, para o gateway, beleza, né? Mas para o servidor, que tem outras milhões de pessoas conectadas a ele, o prejuízo é gigantesco, né? Então, isso é crucial para evitar interceptação e espionagem de informações sensíveis. Então, basicamente, como funciona, né? Existem alguns tipos de criptografias que podem ser utilizadas para os dados em trânsito. Né? A primeira delas, e a mais antiga, assim, nos primórdios, que foi nascida para justamente para a segurança da internet, é o SSL, né? Security Socket Layer. Né? Ela foi desenvolvida em 1995, um ano depois que eu nasci, com o objetivo de garantir a privacidade, autenticação, integridade dos dados da comunicação. E ela foi voltada primeiro para a internet. Então, basicamente, como é que acontece? Né? Como o dispositivo IoT pode estar conectado à internet via Wi-Fi, esse tipo de criptografia aqui faz muito sentido para ele também. Né? Então, por exemplo, posso ter diferentes protocolos de comunicação, por exemplo, MQTT-SSL. Então, é um MQTT que implementa o SSL na parte de transmissão dos dados. Posso ter LoRa-SSL, posso ter Bluetooth-SSL. Então, aqui eu estou falando propriamente dito do questão da criptografia dos dados mesmo. Né? Obviamente, esses protocolos de comunicação já têm sua criptografia própria. Então, como funciona? Né? Eu vou ter um dispositivo IoT. Esses dados ele acaba sendo criptografados, né, com a confidencialidade. Então, usa essa criptografia, né, para fazer troca de chave para proteger as informações. Né? Nesse caso aqui, esse tipo de criptografia, ele utiliza uma via de mão dupla, chamada handshake.
Então, como funciona, né? Eu tenho um cliente, né, um dispositivo que inicia a conexão com o meu servidor. Esse servidor responde com seu certificado digital, né, seja SSL ou TSL, a verificação da validação. Então, primeiro eu faço o meu hello ao servidor. Então, esse servidor ele precisa devolver o certificado digital dele. Então, esse certificado digital ele tem que ser compatível com o certificado digital que há também no meu dispositivo. Por isso que é chamado de handshake, né? Você manda, ele manda, você aperta a mão e começa a comunicação. Então, ele faz a verificação, ele valida o certificado que está no meu servidor. Depois, eu faço a negociação das chaves. Então, ambos negociam algoritmos e trocas de informação para gerar chaves de extensão compartilhada. Então, é gerada uma chave que é a chave que faz a descriptografia dos dados que estão sendo transmitidos, tanto do dispositivo IoT para o servidor, quanto do servidor para o dispositivo IoT. Então, eles fazem essa troca de chave. Então, cada um vai receber uma chave para descriptografar a informação do outro. Né? Então, eu estabeleço, então, depois que eu faço a troca de chave, uma conexão segura e os dados são protegidos. Né? Então, durante essa troca de chave, o servidor recebe a chave do dispositivo IoT e o dispositivo IoT recebe a chave do servidor. Então, quando o servidor mandar os dados criptografados para o dispositivo IoT, o dispositivo IoT utiliza a chave para fazer a descriptografia. Do mesmo jeito, quando o dispositivo IoT mandar as informações do dispositivo para o servidor usa a chave que está no dispositivo IoT para fazer a descriptografia. Né? E essa chave aqui é basicamente uma sequência de caracteres que é usada para fazer a descriptografia, né? Como seria o segredo, como ele consegue descriptografar. Né? Eu não sei se vocês, programando em Python, já usou uma célula chamada seed. Geralmente usa assim, random.seed, alguma coisa aqui, 42. Já usaram isso? Tá. Geralmente, quando você quer gerar dados pseudo-aleatórios em Python, quer dizer, todo computador não gera dado aleatório, ele usa dados pseudo-aleatórios. Você precisa uma semente de aleatoriedade. Essa semente de aleatoriedade é passada nesse argumento aqui. Se você não passar nada, é zero. À medida com que você passa isso aqui, você diz como os dados são aleatorizados. Então, por exemplo, eu quero jogar no triguinho. O triguinho sempre dá uma sequência aleatória de dados, né, de número. Se você descobre a sequência aleatória dele, você consegue prever qual é o dado que vai ser gerado por ele. Qual é o valor que tem a maior probabilidade. Do mesmo jeito, é a questão da criptografia. Para fazer a descriptografia dos dados, você precisa saber qual é o segredo que está aqui que faz recuperar o dado que você está transmitindo, de maneira geral, né? Por isso que essa semente aleatória aqui dos dados, eles acabam utilizando coisas da natureza. Por exemplo, velocidade da maré do Atlântico Norte, não sei o que das quantas. Né? Vai mudar dependendo do vento, dependendo seja lá do que for da Lua, da rotação da Terra, né? Se a Terra não for plana. Isso aí tudo vai depender, né? Mas, obviamente, esse dado aqui é um dado totalmente aleatório. Assim, o dado que está vindo aqui para gerar o dado pseudo-aleatório é aleatório, né? É, Já o TSL, ele é uma evolução do SSL, né? Ele funciona da mesma forma, né? Sendo que ele possui alguns passos diferentes. Né? O servidor responde com as configurações do TSL selecionado com seu certificado digital. Então, ele há essa validação e ambos executam um algoritmo para gerar chaves. Né? No outro, você há um compartilhamento propriamente dito da chave. Nesse caso, não. Há um algoritmo que gera uma chave para o dispositivo e o mesmo algoritmo que gera uma chave para o meu servidor. Né? Obviamente, aqui são os algoritmos muito mais modernos do que o outro.
Então, o SSL ele acabou ficando obsoleto em questão de uso, né? Já e deu lugar ao TSL para fazer isso. Então, essa sessão, essa chave é usada para troca de todas as sessões. Acabou a transmissão de dados, acabou a chave. A chave acaba. Então, eu vou ter uma telemetria mais segura para isso. Então, aqui seria uma visão geral que a diferença entre o TSL e o SSL. Então, eu vou ter o SSL 2.0 em 1995, foi a primeira vez que foi usada para transmissão de internet. 3.0 em 96 e depois morreu. Deu lugar ao TSL, né? Questão de, eu tô falando morreu assim, não morreu mesmo, né? Mas morreu no questão de usabilidade. Ele tá, por ele tá, por ele precisar estar transmitindo as chaves o tempo todo, ele acaba sendo muito mais lento. Esse não. Eu transmito o algoritmo que vai gerar a chave. Então acaba sendo muito mais rápido, né? Aqui eu tenho algumas informações, né, sobre quem criou, qual foi a primeira versão, né? Como pode ver aqui, ele substitui e aprimora o SSL, né? É o mesmo. Ele é obsoleto, inseguro, né? Quanto esse é o padrão melhor, mais recomendado. Então, existem várias falhas conhecidas. Além disso, nesse caso aqui do TSL, ele tem a questão da criptografia forte e sem vulnerabilidades críticas. Então, ele pegou todas essas vulnerabilidades aqui do SSL e corrigiu todas para o TSL, né? Além disso, ele conseguiu implementar uns algoritmos que é muito mais forte do que o TSL, o SSL, justamente por não precisar estar trocando essa chave o tempo todo. Então, eu utilizo algoritmos antigos, aqui já utiliza modelos modernos. E os algoritmos de criptografia estão diretamente associados à quantidade de bits que ele utiliza. Então, quanto maior a quantidade de bits, maior a quantidade de combinações para fazer a criptografia, né? Por exemplo, se eu tenho um algoritmo que utiliza 2 bits, eu teria que testar quantas vezes aqui? 4, né? Ou é 00, ou 01, 10 ou 1. É uma das 4 senhas aí, não tem para onde, né? Por exemplo, se eu uso agora um algoritmo que tem 256 bits, é 2 elevado a 256, combinações diferentes, né? Então, quanto maior a quantidade de bits, obviamente mais difícil é para quebrar a criptografia meio no brutal force, né? Você testando exaustivamente isso. É, 4 vezes é suficiente, né? Ninguém vai testar, né? 4 vezes. Testa 1, 2, 3, 4. Se não funcionar a de mim, a de mim. Se não funcionar esses dois, pode esquecer, né? Então, ele é bem limitado, né? Então, eu não tenho um forward, ou seja, um retorno das versões antigas, né? Não tem nada. Já isso aqui, ele utiliza esse forward secrecy, né? Para poder fazer essa questão da criptografia. Ele é usado em IoT, nesse caso não é recomendado justamente porque ele é muito lento e ele precisa transmitir, ocupar muita largura de banda, né? Já o TSL, ele é amplamente utilizado, então tem vários protocolos de comunicação IoT que implementa nele o TSL. Tipo, tem o MQTT TSL, tem o ZigBee TSL, tem vários TSL, né? Então, ele acaba sendo bem mais robusto do que o SSL. Vou ver aqui para a gente terminar. Então, criptografia já dos dados em repouso, né? Quando a gente fala em proteção dos dados, a gente está falando propriamente dito da proteção do gateway, né, do cartão de memória, dos HDs, né, do banco de dados, na nuvem, né? Obviamente, aqui a gente fala banco de dados, a gente acha que é algo abstrato, mas não, um computador em algum canto do mundo que está armazenando as nossas coisas, né? Só a gente não tem noção disso. Então, aqui, para fazer essa proteção aqui, criptografia, não adianta só proteção é, criptográfica em si, né? A gente precisa também saber como gerir essas chaves.
Então, se você deixar utilizar bem a criptografia e não armazenar bem as chaves, não vale de nada. Se a chave cair na mão de alguém, acabou a criptografia. Belezinha? E também a chave botar alguém na porta, né? Então, por exemplo, tem a questão do JSON, né? O MongoScript já usou o MongoDB? Enfim, isso aqui você precisa conservar bem como fazer essas escritas, porque você não só pode, por exemplo, ter problema na criptografia aqui, mas você pode injetar um dado falso que pode corromper seu servidor. Então, esse processo aqui da minha aplicação ela é bem crítico, né? Tem que ter bastante cuidado. Belezinha? Amanhã a gente continua a questão das criptografias propriamente dita. Vai ver como funciona cada uma delas, de modo geral, né? Tem como, e também do gerenciamento das chaves, como gerir essas chaves. A parte de gestão de chave é massa. Principalmente a IoT tem uns